me lembra na aula de amanhã, tá bom? Vamos iniciar, meus queridos. Nossa gravação já está aqui, ok? Para quem vai assistir a aula depois. Hoje é dia 27/9, quarta-feira, e nós estamos reunidos. E como eu disse, Ednaldo, estou muito feliz porque nós finalizamos, na aula da semana passada, o módulo sintaxe. Estamos aqui já há 3 meses, praticamente. Estudamos morfologia de A a Z, as 10 classes gramaticais. 10, olha. 10 classes gramaticais. Nós estudamos sintaxe também de A a Z, porque nós passamos por sujeito, predicado, complemento, transitividade verbal, voz ativa, voz passiva. Fomos para orações, falamos de oração subordinada. Olha, minha gente, nosso curso está rendendo, viu? Graças a Deus. E hoje nós estamos iniciando o terceiro de 4 módulos que o nosso curso terá com base, provavelmente, no nosso edital, que sairá muito em breve, tá bom? Qual é o lance, minha gente? Se você ainda não pegou a apostila, tu cuida, corre, que eu mandei a apostila ontem e acredito que o Edinaldo já tenha dividido e partilhado essa apostila com vocês, tá bom? A apostila é de número 11. Se você ainda não tem problema. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um caderno agora, vai pegar uma folhinha e vai fazendo as anotações que você julgar necessária. Depois, quando você pegar a lista, você passa as anotações para essa lista, tá bom? Podemos começar? Vou espelhar aqui na tela. Estou sem canetinha hoje, mas eu vou fazer observações que eu julgar que sejam necessárias, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a nossa listinha. Partilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Só me confirmem se está aparecendo já na tela de vocês a lista de número 11. Inclusive, eu acho que a lista de número 11 foi com um errozinho gramatical. É ortografia, né? Acho que foi ortografia aí na hora de digitar. Acho que deve ter não ter visto uma letrinha a mais que saiu. Mas nossa lista nova, que eu também estou compartilhando com vocês no chat, para quem ainda não teve acesso. Que chique, né, minha gente? Eu nem sabia que você conseguia compartilhar arquivos no chat aqui. Então, tá aí compartilhado também para quem ainda não tem, mas está na telinha de vocês, tá bom? Minha gente, eu gosto de ir, quando eu dou aula de ortografia, direto ao ponto. Porque o estudo de ortografia é um pouquinho tedioso. Por quê, professor? É um estudo meio que de tédio. Porque são regras. Pois é, minha gente, ortografia vem do grego escrita, orto é correto, grafia é escrita. Então, nós vamos aprender neste terceiro módulo, penúltimo do nosso curso, nós vamos aprender a escrita correta, aquilo que nós chamamos de norma padrão da língua portuguesa e que cai muito em concursos, tá bom? Nós não vamos dar todas as regras, porque eu tenho visto que é que cai mais em concursos. Então, nós vamos dar uma cortada, assim, de caminho, para só estudar aquilo que, de fato, aparece mais nos concursos, tá bom? Então, qualquer dúvida, vai chamando, vai perguntando, mas não fica com dúvida não, viu? A gente precisa estar bem afiado em ortografia, principalmente nesses conteúdos que eu separei, tá bom? Vamos lá, corações de Jesus, começar a brincadeira. Minha gente, o que é que mais cai de ortografia em concurso? Vocês acreditam que é o uso de vírgula? De novo, eu vou repetir. O uso de vírgulas. Cai muito assim em concurso. Muito, muito, muito em concurso. Então, vou começar discutindo essas questões de ortografia pelo uso da vírgula e desmistificando algumas mentiras que contam para a gente ao longo da nossa vida. Por exemplo, a gente é iludido ao longo da vida achando que tem que colocar vírgula onde tem uma pausa. Outros professores ensinaram a gente que vírgula é quando você para respirar. Aí você bota uma vírgula. E aí a gente meio que às vezes também coloca por intuição.
Às vezes a gente já escreveu tanto, já fala tanto língua portuguesa, que quando a gente tem a intuição de que ali tem uma vírgula, a gente coloca. E tem gente que bota de maneira aleatória, bota onde quer e como quer. Então, hoje nós vamos começar falando de vírgula, da utilização correta da vírgula, entendendo alguns princípios, para a gente não ter que decorar muitas regras. Então, já preparei um material direto ao ponto para a gente entender como é que acontece o uso de vírgula, tá bom? Vamos começar a brincadeira, minha gente? Quem está pronto, dá um joinha aí para eu saber que está tudo ok. Só quem está pronto, dá um joinha aí. Maiara já está afiadíssima, Jorge também. Estão prontos para aprender como usar vírgula, para nunca mais esquecer. Marcelo também. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender sobre vírgula. Vírgula não é pausa para respirar. Vírgula não é pausa pequena, não é nada relacionado a isso. A vírgula tem uma relação direta com a estrutura sintática de uma oração ou daquilo que eu estou escrevendo. Calma. Professor, o que é isso? Estrutura sintática. Tudo que a gente passou os últimos 2 meses falando. A gente passou quase 2 meses falando sobre sintaxe. E todos vocês que estão aí, ó, aí, do outro lado, você aí. Eliette, Edja, Maiara, falando com você aí, viu? Jorge, Marcelo, Marilene, Rayane. Todos vocês já têm que saber, a essa altura do campeonato, depois de estudar tanto tempo, o que é que a gente diz por ordem sintática. Quando a gente fala de ordem sintática, a gente já falou várias vezes sobre isso. Existe uma ordem direta de como nós brasileiros nos comunicamos. De novo, existe uma ordem direta de como nós brasileiros nos comunicamos. Ninguém chega nos lugares e diz: bolo comi eu hoje. Bolo comi eu hoje. Quem fala assim? Ninguém fala. Porque nós conhecemos a ordem direta da construção sintática. Na língua portuguesa, quando a gente vai construir textos, na língua portuguesa, quando a gente vai construir textos, a gente usa sempre o sujeito na frente. Tá aqui, ó. A construção sintática inicia-se sempre pelo sujeito. Depois, deixa eu ver se alguém falou, acho que não, tá? Depois, verbo, depois, complementos e depois adjuntos. É verdade que nem toda oração, nem tudo que eu falo tem todos esses elementos. Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Mas até a Mayara lembrou um esqueminha, né, que a gente viu lá no início das nossas aulas, que a gente chama de SVC. No grau de urgência, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, viu, minha gente? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Espera aí, deixa eu pegar um lapisinho aqui. Tá tão ruim se eu conseguir escrever, minha gente, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar um lapisinho aqui. Vamos lá, corações. Sempre que eu vou fazer uma estrutura, uma oração da língua portuguesa, eu digo assim: eu comi bolo hoje. Ou eu digo só assim: comi bolo hoje. Porque a língua portuguesa diz, ou você coloca o sujeito, ou você deixa ele desinicial, deixa ele oculto. Mas ninguém fala, bolo comi eu hoje. E é isso que a gente chama na língua portuguesa, está aí na tela de vocês, de ordem direta. Qual é a ordem direta? É uma ordem que não tem inversão. Essa ordem é a mais comum da língua portuguesa. Eu coloquei, inclusive, 3 exemplos para vocês dessa ordem direta. Primeira, eu comprei uma bicicleta semana passada. Veja, eu comprei. Quem compra, compra alguma bicicleta. E semana passada foi quando eu comprei. No grau de importância da informação, o sujeito vem primeiro. Na ordem direta, depois do sujeito tem um verbo. Depois tem um complemento. E se eu precisar, eu adiciono um adjunto. Então, a gente diz que na língua portuguesa, a ordem direta é sempre um
Como a Mayara disse, S mais V mais C. E eu vou deixar isso aqui bem grandinho para você anotar aí. Isso é a ordem direta. S mais V mais C. E se precisar, o A. Professor, quem é o S? O S é o sujeito. Quem é o V, professor? O verbo. Quem é o C, professor? O complemento. E quem é o A, professor? Adjuntos. Tá bom? Isso foi tudo que a gente aprendeu na semana, quer dizer, durante o mês passado inteiro, né? A gente aprendeu essas relações, que na estrutura direta, SVC. Aí eu tinha um professor na escola que brincava muito, sovaco, ele dizia. É o sovaco, é a ordem direta. Sovaco. Por quê? Sujeito, vá do verbo e ser o co-sovaco de complemento. Na ordem direta é sempre assim. Professor, mas eu só posso falar na ordem direta? Não. Às vezes, dependendo do foco que você quer dar para um texto, você não utiliza a ordem direta. Às vezes a gente vai ler uma matéria, por exemplo, do G1, sei lá, do G1. Pensei no G1 agora, e tem assim. Na semana passada, presidente viajou à China. E não começou com o presidente viajou à China. Começou com o na semana passada. Aí, nesse caso, o que é que ele fez? Ele inverteu os lugares e colocou o adjunto de tempo primeiro, na semana passada. Aí, quando isso acontece, é aí que nasce quase sempre o uso da vírgula. Ei, olha para mim. Então, professor, se tiver na ordem direta, não pode ter vírgula? Não. Eu comi bolo, não posso colocar vírgula em nenhum lugar aí, porque está na ordem direta. Eu não posso quebrar a sintonia de mensagens que estão na ordem direta, de termos que estão na ordem direta. Mas, se eu fizer uma inversão, tirar alguém do lugar, eu vou marcar com vírgulas essa inversão. Então, a gente já pode fazer um resuminho aí no caderno, quem está fazendo a anotação. Ordem direta não pode usar vírgula. Professor, me dê um exemplo. Olha os 3 exemplos que estão na apostila de vocês. Eu comprei uma bicicleta semana passada. Como é que eu vou botar uma vírgula depois do eu? Se fui eu quem comprei. Então, se eu coloco uma vírgula, eu estou quebrando uma energia que existe entre o eu e o comprei. Eu comprei uma bicicleta. Como é que eu coloco uma vírgula depois de comprei? Se eu boto uma vírgula depois de comprei, eu estou quebrando a energia que existe entre o que é comprar e o que foi comprado. Tem que ter um casamento, eles têm que estar encostadinhos, assim, ó, grudadinhos. E se você coloca uma vírgula, você quebra o casamento, você promove uma separação. Então, eu comprei uma bicicleta na semana passada, não cabe vírgula em lugar nenhum aí, porque se você coloca uma vírgula, você quebra a ordem direta, você quebra o casamento dos termos. Vamos ao exemplo 2. Maria foi trabalhar de táxi. Como é que você bota uma vírgula aí, pelo amor de Deus? Veja, Maria foi trabalhar de táxi. Chega, meu Deus, como ampliou agora aqui. Maria foi trabalhar de táxi. E não tem como eu colocar uma vírgula, porque Maria foi. Se você coloca uma vírgula ali, você quebra a sintonia entre os termos. Então, a vírgula é uma marcação, não de coisa para respirar, mas é uma marcação também de estrutura. Maria foi trabalhar de táxi, aí eu pego trabalhar, depois de trabalhar, boto uma vírgula. Ei!
Não pode. Porque se ela foi trabalhar de táxi, precisa ter um encontro entre trabalhar e o de táxi. Se você coloca uma vírgula, você quebra essa sintonia dessa mensagem. E chegamos ao exemplo 3. Nós gostamos de comer em rodízios. Quem aí gosta de rodízio, dá um joinha aí, diz assim, eu, professor, quando vou, me esbaldo de carne, me esbaldo de pizza, porque eu adoro, minha gente, rodízio. Você é uma rodízio. Ave Maria, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo. Então, quando eu digo nós gostamos de comer em rodízio, e eu coloco uma vírgula depois do nós, vírgula, gostamos. Quebrei a sintonia, não é mais nós que gostamos. Nós gostamos de comer. Se eu boto uma vírgula depois do gostamos, eu quebro a sintonia. Se eu boto uma vírgula depois de comer aí na tela, eu quebro a sintonia. Então, qual é o grande regrinha que a gente tem que entender? Ordem direta não pode usar vírgulas para não quebrar a sintonia entre os termos. Anota isso, é um macetezinho para a gente já tentar entender como é que funciona. Ordem direta, não pode colocar vírgulas para não quebrar a sintonia entre os termos. Isso é uma coisa importante, tá bom? Como é que a gente fala sobre isso na língua portuguesa? Veja agora que eu estou vendo que ficou umas separações aí estranhas da apostila. Não foi, minha gente? Ninguém me disse nada, hein? Mas tudo bem, minha gente. Desculpa, acho que o erro foi meu. Mas vamos lá. Vamos pensar aqui alguma coisinha aqui mais. Quando a gente fala dessa ordem direta, acompanha aí na apostila, tá? Quando a gente fala dessa ordem direta, a gente diz que essa ordem direta é fluida, ela é intuitiva e ela é natural. Até uma criança que ainda não foi à escola, até uma criança que ainda não foi à escola, quando ela está aprendendo a falar em casa, ela diz: eu quero brincar. Tão lindo, diz assim, brincar. E mamãe, eu quero brincar. Isso é uma ordem direta. Ela é fluida, ela é intuitiva. Essa ordem é natural de quem fala o português do Brasil. Cada país tem uma ordem. A nossa é essa, sujeito, verbo, complemento e adjuntos. A inversão desse termo pode acontecer. Eu posso trocar, por algum motivo, a ordem. E quando eu troco, a gente chama de ordem inversa. Se é ordem direta, é porque veio SVC, sujeito, verbo, complemento e se precisar adjunto. Mas, a gente vai anotar aí, deixa eu escrever aqui para você. Chega, meu Deus. A gente vai escrever aqui o seguinte: ordem indireta ou inversa, anota aí, acontece, chega, meu Deus, acontece quando é necessário inverter algum dos termos da oração. Anotar isso também é muito importante. Ordem indireta e inversa acontece quando é necessário inverter algum termo da oração. Anota aí, essa dica é importantíssima. Vou até colocar uma coisinha aqui amarela. Essa ordem indireta, inversa, acontece quando é necessário inverter algum dos termos da oração. Observação de milhões. Bota aí, observação de milhões. Observação de milhões. Quando você inverte a ordem, isso influencia na pontuação. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Então, eu posso dizer assim: eu comi bolo hoje. A gente diz que está na ordem
Anota aí. Direta. Que ordem é essa? A ordem direta. Apareceu um sujeito. Depois do sujeito, ele fez alguma coisa que foi o quê? Comeu. E quem come, come algo que é um complemento, que a gente chama de objeto. E o hoje é um adjunto adverbial. Ó que chique, ó que bonitinho você conseguir fazer essa análise na língua portuguesa. Minha gente, vocês conseguem já fazer essa análise? Seja verdadeiro. Dá um joinha aí se você consegue já entender que o eu é sujeito, que o comi é verbo, que o bolo é complemento e que o hoje é um adjunto adverbial. A gente chama isso de ordem direta. Agora, por algum motivo, se eu quiser, eu posso dizer hoje comi, hoje eu comi bolo. E nesse caso, perceba que alguma coisa mudou. Agora a gente teve uma ordem inversa. Por que, professor, a gente teve uma ordem inversa? Porque não começou com o sujeito. Não começou com o sujeito. Começou com o tempo. E a gente não deveria começar, quer dizer, não é que não deveria, mas que a ordem natural não começa com o tempo, começa com o sujeito. Então, se você fez isso, o que é que acontece? A gente vai dizer que eu tenho uma ordem inversa aqui, e eu comecei com o adjunto, mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento que foi o objeto. Aí você vai colocar uma vírgula. Não porque teve pausa, mas você vai colocar esse termo que invadiu o espaço do outro, você vai colocar uma vírgula depois dele. De novo, se estiver na ordem direta, não precisa colocar vírgula. Mas se eu mexer na ordem e colocar alguma coisa antes do sujeito, eu tenho que colocar vírgula. Só uma depois do termo que saiu do lugar. Agora vamos imaginar que esse termo saia do lugar e vá para o meio. Aí eu poderia dizer assim: eu. É estranho, mas eu poderia dizer: eu hoje comi bolo. Aqui eu também tenho uma ordem inversa. Só que agora vieram duas vírgulas. Não sei se você percebe. Deixa eu ampliar bem para você ver aqui, ó. Aqui, eu vou até marcar para ficar bem bonitinho essa marcaçãozinha aqui. Aqui eu tive duas vírgulas. E por que, professor, eu tive duas vírgulas? Para que o hoje ficasse isolado. Ele que quis dar uma de adiantado e vir para o meio, pois eu vou botar uma vírgula antes dele e uma depois. E em cima, professor, por que o senhor não colocou no exemplo de cima duas vírgulas? Porque nenhuma oração da língua portuguesa pode começar com vírgula, porque veio no começo. Mas se ele tomou o lugar no meio, eu vou colocar uma vírgula antes dele e uma depois. E essa vírgula vai servir para fazer uma marcação de quem está fora do lugar, tanto antes dele quanto depois. Deu para entender, minha gente? Aí na análise ficaria assim, se eu precisasse explicar, né? Às vezes não precisa não, mas se eu precisasse, ficou o sujeito mais o adjunto mais o verbo, mais o complemento. E aqui a vírgula acontece porque você tem um invasor que entrou onde ele não deveria entrar, tá bom? Aí aqui eu vou marcar que a vírgula aqui aconteceu por causa desse rapaz. É isso que justifica a vírgula, chama de inversão sintática. E aqui embaixo eu vou marcar que o termo invasor está aqui.
A minha pergunta é, até aqui, alguém está com dúvida? Ou está tranquilo até aqui? Se tiver, eu vou seguir, viu? Até aqui ninguém ficou com dúvida? Então, eu vou seguir, tá bom? Vamos embora. E aqui, tudo tranquilinho então, tá? Vamos lá. Aí, o que é que a gente pode entender mais da apostila que eu trouxe aqui para vocês? A inversão desses termos, como eu já provei aqui para você, em cima, ou a inclusão de outros termos entre esses termos principais, ou seja, se eu enfio alguma coisa aqui no meio, se eu enfio alguma coisa aqui no meio e alguma coisa aqui no meio, isso vai mexer na pontuação, para que ainda seja possível enxergar a relação de sentido e a sequência natural da frase. Então, vamos para outro exemplo aqui, para a gente entender como é que eu enfio coisas onde não cabe na estrutura. Ou cabe, né? Vamos ver aqui o caso. O Will Clay, professor de língua portuguesa, é um dos melhores na área. Quem concorda, minha gente? Quem concorda que o Will Clay, professor de língua portuguesa, é um dos melhores na área? Ai, tá. Achei pouca palma, achei que ia ter mais. Pensei que ia ter mais gente para concordar. Vixe. Muito obrigado, Jorge, pelo apoio moral. Obrigado, Mayara. Obrigado. Fiquei meio acabado, assim. Pensei que ia ter uns joinhas a mais. Vejam, na análise, o que é que rola na análise aqui? O Will Clay, qual é a mensagem principal que eu tenho aqui? O Will Clay é um dos melhores na área, mas eu quebrei essa informação principal e aqui no meio eu coloquei uma explicação que a gente chama de aposto. E como esse aposto não é nem sujeito, porque o sujeito é o Will Clay, não é verbo, porque o verbo é, e não é complemento, porque um dos melhores da área é um predicativo, eu inseri uma informação extra sobre o Will Clay, que a gente chama na língua portuguesa. Quem sabe, quem sabe? Como é que a gente chama uma explicação extra que eu dou sobre alguém? A gente já estudou isso. Se esqueceu, Deus castiga. Se não revisar, Deus castiga. Como é o nome da função sintática, onde eu explico um termo que eu já citei antes? Muito bem, Mayara. Aposto. Só que aqui em cima, ó, o aposto não fazia parte da estrutura. Chega, meu Deus. Aqui em cima, o aposto não fazia parte da estrutura direta. Eu que abri uma brecha aqui, depois do sujeito, e antes do verbo, aqui, ó, eu abri uma brecha para inserir essa informação. Aí a língua portuguesa vai me dizer assim, não é porque teve pausa, é porque você quebrou a ordem direta da estrutura sintática. E se você quebrou a ordem direta, você vai colocar, então, duas vírgulas. Uma onde você começou a quebrar, uma onde você começou a quebrar, e outra onde terminou a quebra. Tá vendo aqui, minha gente? O Will Clay, professor de língua portuguesa, é um dos melhores na área. Pegaram o lance? Essa explicação não faz parte da estrutura, porque ela nem é sujeito, nem é verbo, nem é predicativo. Ela é uma explicação extra. Então, vou colocar uma vírgula onde começou essa explicação extra e onde terminou essa explicação extra. É assim que nasce o princípio que a gente chama de geral da vírgula. Tá bom? A pergunta é, a Mayara disse, professor, poderia ser travessão? Poderia. Por que travessão, Mayara? Porque a gente está marcando uma coisa extra. Travessão marca coisa extra. Poderia ser parêntese? Poderia, porque o parêntese está marcando alguma coisa extra, que entrou como extra. Por isso que poderia ser aí travessão, poderia ser vírgulas e poderia ser parênteses, para marcar esta
quebra da estrutura. É para isso que a pontuação serve, pelo menos as primeiras regras de pontuação. Tanto o parêntese, quanto a travessão, quanto a vírgula vão marcar essa quebra. Então, nós teríamos aqui já a primeiríssima regra do uso de vírgulas e de pontuação. Qual é a regra? Quando a gente está na ordem direta, a vírgula não pode separar esses termos. Quem é que a vírgula não pode separar? Sujeito, verbo, complemento e adjunto. Qualquer termo que quebrar essa estrutura ou vier no meio dessa estrutura deve estar entre vírgulas ou deve estar isolado por outro sinal como a travessão ou parêntese para não interferir nessa ordem direta. Então já tem aí uma explicação básica dessa estrutura. Sujeito, verbo, complemento. Ele fez até um esqueminha bem bonitinho aqui, ó. Peguei esse material de estratégia curso, muito bom. Esse material para você entender as questões relacionadas à vírgula. Qualquer quebrinha, ó, se eu botar alguma coisa entre o sujeito e o verbo, ele vai estar entre vírgulas. Entre o verbo e o complemento, se eu botar alguma coisa, vai estar entre vírgulas. Entre o complemento e o adjunto, se eu botar alguma coisa, vai estar entre vírgulas. Depois do adjunto, se eu botar alguma coisa, vai ter que ter vírgula. Pegou o lance, minha gente? Isso é o que a gente chama de princípio geral da pontuação, sobretudo da vírgula, tá bom? Em outras palavras, isso significa que não pode haver separação entre sujeito, complemento e verbo, tá bom? Aí, ó, o que algumas pessoas cometem de erros. Aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar uma perninha aqui. Erros comuns. Aparece muito. Erros comuns. Separar sujeito e seu verbo. Exemplo. Chega, meu Deus. Exemplo. Tem gente que diz, João saiu ontem e bota uma vírgula. João saiu ontem. E o que é que a regra vai nos dizer? Pelo amor de Deus, não coloque essa vírgula. A regra vai dizer. A regra vai dizer, me ajude a lhe ajudar, porque não é possível que você esteja colocando. Não é possível que você esteja colocando uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo. Não dá para fazer isso. Não dá. Bom, vamos para o próximo. Erro comum. Verbo. Chega, meu Deus, que foi isso? Separar. Anota aí. Verbo e seu complemento. Tá bom? Separar verbo e seu complemento também é um problema comum que a gente vê em alguns textos, como, por exemplo, Ricardo comprou uma empresa. Ó que erro. Quem compra, compra. Quem compra, compra. Quem compra, compra algo. Quem compra, compra algo. Então, eu não posso separar o verbo comprar do que foi comprado. Ou eu corto essa energia entre as coisas. Então, não pode colocar uma vírgula aqui, ela é inexistente. Ela não consegue se sustentar em termos linguísticos, tá bom? Outro erro comum que as pessoas cometem. Verbo e predicativo. Não tem como separar verbo, anota aí, e predicativo. Deixa eu explicar por que não tem como separar, chega, meu Deus, verbo e predicativo. O que é predicativo? Uma característica. Aí tem gente que coloca assim, Felipe é
professor de inglês. Chega, meu Deus, com maiúsculo. De inglês. Se o Felipe ele é algo, ele é alguma coisa. Como gota, eu vou botar uma vírgula, como tem gente que coloca uma vírgula depois do Felipe é. Se eu coloco uma vírgula, eu estou isolando o Felipe do restante da oração. E eu preciso dessas mensagens bem juntinhas, na ordem direta, para que eu consiga ter, então, um sentido sendo construído. Então, essa vírgula também é um horror, e tem gente que utiliza. Chega, meu Deus, errei. E tem gente que utiliza o tempo todo essa vírgula errada que não existe. Então, minha gente, a gente tem aí as primeiras noções, assim, de pontuação, tem muito a ver com a estrutura do que está sendo dito. Vocês querem fazer um experimento comigo, minha gente? Fazer uma coisa diferente, um exercício meio diferente hoje. Diferente só da lista de exercícios. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Espera aí, viu, minha gente? Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Ver se vai dar certo. Fazer um experimento com vocês. Ver se vocês estão bons mesmo em gramática. Vamos lá. Deixa eu abrir uma tela que vai aparecer na sua daqui a pouquinho. Espera aí, vou parar de transmitir essa. Aí agora você vai olhar para isso aqui que eu abri. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês já, minha gente, o site do G1, site de notícias? Tá aparecendo, minha gente? Dá um joinha aí se tá aparecendo o G1 para você. Cadê o joinha, minha gente? Cadê meu joinha? Tá aparecendo, né? Muito bem. Ó a capa, a primeira matéria, assim que eu abri, que apareceu aí no G1. Em resposta ao STF, Comissão do Senado aprova marco temporal. Em resposta ao STF, Comissão do Senado aprova marco temporal. Se eu fosse colocar isso na ordem direta, olha para mim, concentra olhando no seu olho. Eu deveria ter começado com em resposta ao STF. Deveria. Se eu fosse colocar na ordem direta. Deveria ter começado com quem aprovou. Quem foi que aprovou? Deveria ser assim a oração. Comissão do Senado aprova marco temporal. Aí agora sim, em resposta ao STF. Só que esse jornalista que escreveu essa matéria no G1, ele é muito esperto. Olha para mim, concentra. Por que foi que ele inverteu a ordem? Por que foi que ele colocou em resposta ao STF logo na frente? Porque ele sabe que o STF tem sido constante motivo de polêmica no Brasil. Ele sabe que o STF, as decisões têm causado têm chamado muita atenção da mídia. Então, se ele só coloca o STF no final, na ordem direta, talvez não chamasse tanta atenção de quem está lendo. E com o STF já no começo do texto, assim que a pessoa vê STF, eita, alguma coisa aconteceu em relação ao STF. Aí, o jornalista aí, propositalmente, intencionalmente, ele mudou a ordem e o que está no lugar que não deveria estar, ele vai marcar com uma vírgula. E foi o que ele fez aí. Então, a gente pode concluir que esse jornalista que escreveu essa manchete do G1, o cara é bom, mancha das regras. Porque ele colocou uma vírgula depois do STF, porque sabe que esse em resposta ao STF não era para estar aí. Então, eu vou isolar tudo que não era para estar com uma vírgula, para dizer que ali não é o lugar dele, e aí depois eu volto para a informação natural. Tá tranquilo até aqui, minha gente? Se não tiver, vocês falem, pelo amor de Deus, hein, minha gente? Tá tranquilo mesmo? Então, vou seguir, tá bom? Vamos lá. Qual é o lance?
Deixa eu. Chega, meu Deus. Deixa eu puxar aqui para voltar para a tela. Vamos lá. Vamos ver se vocês pegaram e manjaram o segredo aqui. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui. Deixa eu ver qual eu quero. Essa aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu ampliar mais para ela aparecer na tela. Chega, meu Deus, cadê a mulher? Perdi a notícia, minha gente. Tá aqui, ó. Ó que tristeza, minha gente. Eu fico arrasado. Fico arrasado com esse tipo de notícia. Exatamente, Mayara. A vírgula é muito bem usada por alguns jornalistas. Jornalista que sabe usar a vírgula, usa muito, que é para ele induzir o leitor a prestar atenção no que o jornalista quer. Então, quase sempre, bons jornalistas, no curso de jornalismo, aprendem a como construir um texto de maneira a induzir, e não deveria ser assim, né? Mas é assim que acontece. De maneira frequente, alguns jornalistas montam as estruturas e textos de maneira a privilegiar a informação que ele acha que é mais importante. Então, isso acontece muito. Veja essa matéria próxima, eu estou arrasado, minha gente. Ó, que notícia macabra. Jogava anzol e puxava. Mulher apanhou por 11 anos do marido. Com anzol. Que horror, senhor. Mas vejam, olha a estrutura dessa notícia. Vejam que tem uma inversão aí, minha gente. Por isso que tem 2 pontos. Porque, primeiro, o jornalista que fez essa matéria, ele colocou até entre aspas, para chamar a atenção que não é só mais uma mulher que apanhava do marido. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas mulheres que são vítimas de violência. Mas esse jornalista, ele quis destacar, antes de dizer que mais uma mulher apanha do marido, ele quis destacar a fala dela, que só deveria vir depois. Mas é uma fala tão chocante que o jornalista sabe que se ele colocar em cima, na frente, vai atrair a atenção dos leitores. Por isso que aqui, ó, vai ter 2 pontos. Por quê? Porque se jogava um anzol e puxava, não era para estar aqui. Era para ele vir depois. Mulher apanhou por 11 anos do marido e disse que ele jogava um anzol e puxava. Para quem não entendeu a notícia, eu acho que o horror era que ele pegava o anzol, jogava no corpo dela e puxava para machucar. Meu Senhor Jesus. Fica arrasado. Mas veja que ele botou os 2 pontos aí, o jornalista, para marcar essa inversão, que não começou com mulher apanhou por 11 anos do marido. Então, ele inverte e coloca esses 2 pontos para marcar essa mudança da estrutura. Então, toda mudança da estrutura tem que ter um sentido. Tem que ter um objetivo. E aí, vai mexer na pontuação quando você mexe nessa estrutura. Olha para mim. Ei, tu aí. Olha para mim. Se você pegar esse princípio, essa regra, essa lógica de que na maioria das vezes a vírgula aparece porque se quebrou uma estrutura, porque se alterou, quase nada lhe barra em termos de uso de vírgula. Tá bom? Quase nada lhe barra. Vou fechar então o site, que vocês já arrasaram, já conseguiram perceber. Eu vou fechar este site e voltar então para a nossa apostila. Deixa eu pegar ela aqui. Ninguém abriu o microfone para falar comigo hoje. Ainda não ouvi a voz de ninguém. Vocês estão meio caladinhos hoje, viu, minha gente? Aí a Mayara perguntou, eita, mulher, tá que eu já fechei, deixa eu olhar aqui. A Mayara perguntou, professor, no lugar desses 2 pontos, poderia ser outra pontuação? Poderia. Poderia ser vírgula, Mayara. As aspasinhas com que ela disse e uma vírgula. Mas como é uma explicação, geralmente a língua orienta que a explicação vem com 2 pontos. A vírgula marca a quebra da estrutura, mas como que veio depois sem explicação? Porque se a gente tivesse só o
jogava um anzol e puxava, a gente não sabe que é uma mulher que era vítima disso. Então, o melhor é que seja 2 pontos. Poderia ser uma vírgula, mas o melhor é que seja 2 pontos, porque 2 pontos adiciona explicação. E o que a gente precisou daquele caso foi de uma explicação de que contexto o anzol entrou ali, que era como a mulher apanhava do marido. Infeliz, Deus me perdoe, Senhor, mas só dá vontade de chamar desgraçado, porque o homem que bate uma mulher com anzol, ó, eu não vou nem comentar, minha gente. Eu não vou nem comentar para não fazer polêmica, mas é doloroso. Vamos embora, então? Aí a gente vai agora para os princípios da pontuação, tá bom? Esses princípios a gente chama mais de regra geral, princípio da pontuação. É como se fosse mais uma regra geral. Tá aparecendo na tela de vocês, tá bom? E tem na apostila também. Quem quiser vai fazendo anotação e vai fazendo marcações. Vamos lá. Qual é um princípio geral da pontuação? Quando a gente fala de adjunto, o que é um adjunto, professor? O termo que indica circunstância adverbial deve vir no final. Hoje, deve vir onde? No final. Semana passada, deve vir onde? No final. Mês passado, deve vir quando? No final. Ano passado, deve vir quando? No final. Mas aí a gente já pode criar uma regra. Deve vir no final na ordem direta. Mas qual é o princípio? Se no lugar de vir no final, eu jogo ele para o começo ou para o meio, ele vai ter que ser marcado com vírgulas. Porque ele saiu do lugar dele do final e ou foi para o meio ou foi para o começo. Se ele foi para o começo, depois dele eu coloco uma vírgula. Se ele foi para o meio, eu vou colocar uma vírgula antes dele e um depois. Tá bom até assim? Esse é o primeiro princípio em relação aos adjuntos, tá bom? Deixa eu abaixar aqui só para minha reflexão. Acho que agora ficou melhor. Vamos lá. Segundo princípio, esse é o primeiro, né? Regrão assim, de macete bom, que dá para usar. Segundo princípio, esclarecimentos. Às vezes, em um texto, eu preciso desenvolver o sentido de coisas que eu já disse. Eu preciso acrescentar uma informação extra. Às vezes, eu preciso acrescentar um detalhe. Às vezes, eu preciso, além do que eu já disse, dentro da mesma oração, colocar uma explicação, um adendo, uma extensão. Essas coisas, às vezes, são adjuntos adnominais, às vezes, são adjuntos adverbiais, às vezes, são predicativos do sujeito, às vezes, são aposto, às vezes, é uma oração interferente, e tem outros casos onde a gente precisa adicionar informação extra. Edinaldo Fernando, coordenador do Canoa Cursos, é funcionário da prefeitura. Veja que quando eu coloco coordenador do Canoa Cursos, isso é uma explicação, é um esclarecimento, é um aposto de quem é Edinaldo. Eu tenho que isolar entre vírgulas, porque é uma explicação que já é extra. Então, esclarecimentos, coisas extras que não são parte do sujeito, do verbo e do complemento, precisam ser marcados com vírgula. Tá bom? Isso é importante, marcar esses princípios, tá bom? São coisas que são regras e macetezinhos. Vamos seguir. A vírgula é o sinal de pontuação mais cobrado em prova de qualquer banca, de qualquer concurso. Se for cair sinal de pontuação, cobra travessão? Às vezes. Cobra exclamação? Raramente. Cobra ponto? Muito, muito, muito raro. Agora, vírgula, olha. As bancas assim, ó, de cair vírgula. Por quê? Porque é o mais difícil. E por que é o mais difícil, Mayara? Porque nem todo mundo aprende no ensino médio e no ensino fundamental que é um sujeito. Quanto mais onde é o lugar dele. Nem todo mundo sabe o que é complemento, o que é objeto, quanto mais onde é o lugar dele.
Nem todo mundo sabe o que é um adjunto, quanto mais o lugar dele. E se eu não sei onde é o lugar dele, eu não vou saber quando ele é retirado do lugar dele. E, consequentemente, quando eu tenho que marcar que ele foi retirado do lugar dele. Vamos ver aqui alguns exemplozinhos dessas mudanças de sentido, como a vírgula não é só frescura. Ele diz assim, professor, a vírgula é uma frescura, não vai mudar nada, muda o sentido. Quando eu mexo com vírgula, eu também estou mexendo com sentido. Vamos ver como a vírgula faz diferença em termos de sentido, às vezes. Vamos ver. Primeiro exemplo. João, o auditor multou a empresa. Então, veja que se eu coloquei uma vírgula aí nesse João, preste muita atenção. Olha, se você tiver com a apostila impressa, faça um círculo nesse primeiro exemplo. Porque, olha, é o que cai muito, esse exemplo aqui. Não a frase, mas esse princípio. João, o auditor multou a empresa. Pergunta, o João é o sujeito? Foi ele que multou a empresa? Foi o João que multou a empresa, minha gente? Não foi o João que multou a empresa. Não foi. Quem multou foi o auditor. Aí é por isso que nasce uma vírgula depois do João, para dizer, ei, João não é sujeito não, viu? Porque se não tivesse a vírgula, a gente sabe que começa sempre com sujeito. Se não tiver a vírgula, a gente vai achar que o João é o sujeito. Aí é um vocativo, é um termo extra que a gente chama de chamamento, que a gente chama de vocativo. Se eu tiro a vírgula, parece que o João é o auditor. Eu transformo ele em sujeito. Agora veja as mesmas palavras, só que agora eu mudei as vírgulas. Eu coloquei um aqui e outro aqui. Então, agora, se eu coloquei entre vírgulas o auditor, eu estou dizendo que o João é o auditor, porque eu criei aí um aposto. Então, o João, a vírgula não está aí por causa do João. Presta atenção, pelo amor de Deus, para você entender o que eu estou explicando. No segundo caso, aqui, a vírgula não está aqui por causa do João, mas essas vírgulas estão aqui por causa do auditor. Eu não já disse o nome dele? João multou a empresa. Mas a partir do momento que eu explico quem é esse João, esse extra vai ficar entre vírgulas. E aí nós temos o João como sujeito e o auditor como aposto, que é uma explicação de quem é o João. Deu para entender, minha gente? Se não, você pede para explicar de novo, porque isso aqui cai em concurso a todo tempo. Olha como a banca é maligna. Como a banca é cruel com o concursando, concurseiro. Ela vai dizer assim, no exemplo 1, João é sujeito. Por isso, veio uma vírgula. Aí você, inocente, marca que é verdadeiro. Mas o João aí não é sujeito. Eu chamei o João para dizer que o auditor multou a empresa. Já no caso de baixo, foi o João que multou a empresa. E o fato de ter essas duas vírgulas está dizendo que não foi o auditor que realizou, que eu estou dando a explicação de quem é o João. Se você não sabe o que é aposto, como a Mayara acabou de comentar, você confunde. Se você não sabe que aposto é um termo que explica o outro, que tem sempre que estar isolado entre vírgulas, porque é a explicação, isso representa um problema para você no concurso. Aí você vai ter que pegar os links, se você não está acompanhando todas as nossas aulas desde o começo, o Edinaldo vai disponibilizar os links do começo das nossas aulas de sintaxe, que tem 1 mês e meio quase que a gente está vendo sintaxe, e você vai voltar de novo, o que é sujeito, transitividade verbal, que é adjunto, o que é objeto. Tudo isso nós já vimos e tem link gravado para que você consiga recuperar o que é vocativo, o que é aposto, tá bom?
Vamos ver que como vírgula tem sentido nas coisas, vírgula muda tudo. Primeiro exemplo, os servidores que fizeram greve levaram falta. Pergunta. Ó, a gente estudou isso semana passada. Se você acertar, eu vou ficar tão emocionado, minha gente. A gente estudou isso semana passada. Oração subordinada adjetiva. Quem lembra? Oração subordinada adjetiva. Espero que vocês lembrem. Assunto da semana passada. Os servidores que fizeram greve levaram falta. Foram todos os servidores que levaram falta? Foram todos? Não, apenas os que fizeram greve. A gente tem uma oração, só para lembrar, assunto da semana passada. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, porque é só um grupo que vai levar falta, só quem fez greve. Só que no caso 2, eu tenho as vírgulas. E as vírgulas vão dizer que eu não estou falando de uma parte só, estou explicando todo mundo. De novo, a partir do momento que eu coloco duas vírgulas, eu estou explicando uma informação extra sobre quem eu falei antes. Aí, no caso 2, eu já tenho que ler diferente. Eu tenho que dizer assim: os servidores que fizeram greve levaram falta. Aí, o caso, como eu coloquei essas vírgulas aí, isso vai dizer que todo servidor fez greve, no caso 2, todo servidor fez greve, e todos vão estar com falta. Pegou o lance? Ó, lindinho. É isso que a gente tem que entender. A vírgula está aí para construir o sentido. Ela está contribuindo. Tá bom? Vamos para o exemplo 3. Está quase terminando, viu? Não cansa, não. Fica comigo, para focar e a gente aprender. Exatamente, Maria. No caso 2, é explicativa. Todos fizeram greve e todos os coitados levaram falta. E quem vai fazer isso é a vírgula que vai promover essa explicação. Olha como a vírgula tem sentido aqui. Quando eu digo não espere por mim, vá-se embora, não espere por mim, não espere por mim. Eu estou dizendo para você ir embora, vai em frente, vai na frente, vá-se embora. Agora, quando eu coloco uma vírgula, eu digo assim, não, espere por mim. E essa vírgula vai marcar um não. Espere por mim. É diferente do não espere por mim. Então, essa vírgula muda o sentido. Eu estou pedindo, exatamente, Mário, eu estou pedindo você esperar para a gente ir junto. Tá bom? Vamos para o próximo. E eu já estou finalizando, tá, minha gente? Terceiro e último exemplo dessa primeira parte. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha a vírgula aí para separar. Aí agora eu concordo que a vírgula vai poder ter uma pausa, né? Que a gente chama de pausa. Nesse caso, vamos perder nada. Foi resolvido. Então ninguém perde. Agora, quando eu digo vamos perder, nada foi resolvido. Olha a vírgula aí. Essa pausa diz que eu vou ter perda no segundo caso. Então, qual é o lance que a gente precisa entender? Não é só uma questão de sintaxe, é uma questão de mudança de sentido e que também vai mudar a sintaxe a partir do momento que eu coloco a vírgula. Então, é ela que vai estruturar tanto a regra quanto o sentido é pretendido, tá bom? Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai continuar a apostila amanhã com as novas regras que não tem a ver com estrutura. Essa primeira, que a gente viu até agora, tem a ver só com estrutura. E a partir de amanhã, a gente vai fazer questões com as regrinhas de execução. Mas, de maneira geral, minha gente, olha, eu fico até nervoso, olha, a tremedeira que me deu. De maneira geral, se você conseguir entender essa história de estrutura, de termos, de ordem, você consegue resolver 50% das questões que trabalham o uso de vírgula. Aí, o que é que a gente vai fazer? Eu vou parar por aqui para não dar só uma parte do assunto, e amanhã entram as regras que a gente chama de regras específicas.
regras específicas. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e 9. E amanhã nós vamos fazer todas as questões que eu trouxe que vão abordar essas regras específicas. Aí, para não ficar pela metade, a gente para por aqui nessa regra geral e continua amanhã só com as regras específicas e com o exercício. Quem não colocou ainda o nome presente, coloca aí o presentinho aí no chat, só para o Edinaldo registrar a frequência de todo mundo. E amanhã a gente retorna às 4 horas, espero que eu não atrase amanhã pontualmente, para que a gente termine com as regras específicas e que a gente faça as questões. Quem já quiser, por curiosidade, ir respondendo as questões, já pode tentando, rabiscando coisinhas na apostila, e amanhã a gente responde só o gabarito. Mas quem não, a gente responde tudo amanhã. Pega a lista impressa, que é muito melhor para você fazer anotações, tá bom? Então, eu encontro todos vocês amanhã aqui, às 4 da tarde, para a gente conseguir fazer a correção dessas questões que eu trouxe, tá bom? Meus queridos, por hoje é só e a gente continua na aula de amanhã, tá bom? Tchau, tchau.